Você já parou para pensar em quantas civilizações surgiram, floresceram e simplesmente desapareceram? Povos que construíram cidades magníficas, deixaram mistérios indecifráveis e, de repente, sumiram sem deixar uma explicação clara. O que aconteceu com eles? Foram guerras, catástrofes naturais, doenças, ou talvez algo ainda mais enigmático? Prepare-se. Hoje você vai conhecer 10 civilizações desaparecidas que escondem segredos tão sombrios e fascinantes que até hoje intrigam arqueólogos, historiadores e cientistas do mundo inteiro. Fique comigo até o fim porque a última civilização desta lista é tão misteriosa que pode mudar tudo o que você acreditava sobre a história da humanidade. 1. Os Maias. O enigma de um império gigante. Uma das civilizações mais avançadas da América, com conhecimento impressionante em matemática, astronomia e arquitetura. Eram capazes de prever eclipses e construíram cidades com pirâmides que ainda hoje desafiam engenheiros. Mas por volta do século IX, as cidades maias começaram a ser abandonadas de forma repentina. Teorias falam em guerras internas, secas devastadoras, ou até uma crise espiritual que fez o povo abandonar suas metrópoles. Como um povo que dominava os segredos do cosmos pode ter desaparecido de forma tão repentina? 2. Os Nazcas, mestres dos desertos e das linhas misteriosas. Conhecidos mundialmente pelas enigmáticas linhas de Nazca, figuras gigantes desenhadas no deserto do Peru que só podem ser vistas do alto. Até hoje ninguém sabe ao certo por que foram feitas. Seriam mensagens para os deuses, pistas de pouso para extraterrestres ou apenas rituais agrícolas? O povo que as construiu floresceu entre 100 a.C. e 800 d.C., mas sumiu misteriosamente. Muitos acreditam que o desmatamento e mudanças climáticas os levaram ao colapso. Será que um povo tão criativo teria sido destruído por sua própria mão ou havia algo maior por trás de sua extinção? 3. Vale do Indo. A sociedade mais avançada que quase ninguém conhece. Uma das civilizações mais antigas do mundo, floresceu entre 3.300 a.C. e 1.300 a.C., na região onde hoje estão Índia e Paquistão. Criaram cidades planejadas com ruas retas, sistemas de esgoto e casas padronizadas, algo que Roma só faria séculos depois. De repente, por volta de 1500 a.C., desapareceram. Guerras, mudanças no curso dos rios ou doenças. O mistério continua. Como um povo com tanta tecnologia e organização pôde simplesmente evaporar da história? 4. Os Anasazi, os fantasmas do deserto americano. Povos que habitaram o sudoeste dos Yurtzacewa, conhecidos por suas moradias construídas em penhascos e cânions, criaram sistemas complexos de agricultura em regiões extremamente áridas. Por volta de 1300 em Donitsundumosto, suas cidades foram abandonadas de forma repentina. Alguns acreditam em secas, outros em guerras tribais. Há até lendas de canibalismo. O que faria um povo inteiro abandonar casas tão bem protegidas e desaparecer sem deixar rastros? 5. Os Etruscos, os precursores misteriosos de Roma. Antes de Roma se tornar império, os etruscos dominavam a região da atual Itália. Foram mestres em arte, metalurgia e engenharia. Influenciaram diretamente a cultura romana. Até os gladiadores têm raízes etruscas. Mas com o crescimento de Roma, foram absorvidos e desapareceram como civilização independente. Como um povo tão poderoso pode ter sumido sem resistir, sendo engolido pela ascensão romana? 6. Os Nabateus, os senhores do deserto e da cidade perdida de Petra, criaram a magnífica cidade de Petra, esculpida nas pedras do deserto da Jordânia. Eram mestres do comércio e da engenharia hidráulica. Contudo, após o domínio romano, a civilização nabateia foi se apagando até desaparecer. Como uma cidade tão avançada pôde virar apenas ruínas escondidas na areia? 7. Os Minoicos, o legado do labirinto e do Minotauro, povos que habitaram Creta entre 2600 e 1100 a.C. Criaram o famoso Palácio de Knossos, que deu origem ao mito do labirinto do Minotauro.
misteriosamente desapareceram após uma série de catástrofes naturais, incluindo uma erupção vulcânica devastadora em Santorini. Teria sido a Atlântida mencionada por Platão ou apenas vítimas da fúria da natureza? 8. Os Olmecas, a civilização mãe da Mesoamérica, conhecidos pelas gigantes cabeças de pedra espalhadas pelo México. Foram os precursores das culturas maia e asteca. Desapareceram por volta de 400 a.C., sem registros claros do motivo. O que escondem essas cabeças colossais que parecem observar a eternidade em silêncio? 9. Os Quimer, os reis de Angkor e o templo de Angkor Wat, criaram um dos maiores impérios do Sudeste Asiático, deixando como legado o deslumbrante templo de Angkor Wat, no Camboja. Seu império floresceu entre os séculos 9 e 15, mas entrou em colapso misteriosamente. Teorias falam em guerras, secas e mudanças climáticas. Como um império tão monumental pôde se perder no meio da selva? 10. Os Vikings de Groenlândia, colonizadores que sumiram no gelo. Colonizaram a Groenlândia por volta do ano 1000 da Andusa, Cristo, criando vilas, fazendas e rotas comerciais. Mas entre os séculos 14 e 15, desapareceram completamente. Mudanças climáticas, fome, isolamento ou ataques. O mistério permanece. Como guerreiros tão temidos na Europa puderam ser derrotados pelo silêncio mortal do gelo? Essas 10 civilizações nos mostram que a história da humanidade é muito mais frágil e misteriosa do que imaginamos. Povos poderosos, mestres da ciência, da arquitetura e da guerra, que simplesmente desapareceram. O que podemos aprender com isso? Que nenhuma grandeza é eterna, e que ainda hoje talvez existam segredos enterrados, esperando para serem revelados. E eu te faço uma pergunta. Será que outras civilizações ainda desconhecidas podem estar escondidas no fundo dos oceanos ou sob desertos intocados, esperando para serem redescobertas? Se você ficou fascinado com esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também ama mistérios. Porque essa é apenas a ponta do iceberg, e nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo em segredos que podem mudar tudo o que você acredita sobre a nossa história.